boa tarde. Essa é a parte a respeito dos fluidos não newtonianos. E antes de começar, é importante que a gente faça algumas definições. Primeiro, o que é um fluido, o que é um fluido newtoniano e o que é um fluido não newtoniano, antes da gente passar para a experiência propriamente dita. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento. Então, Newton analisou vários tipos de fluido e fez uma pequena divisão entre os fluidos que possuíam algumas propriedades em comum. A principal propriedade que ele analisou foi que a tensão cisalhante de alguns tipos de fluido ela dependia do gradiente da velocidade que aquele fluido era submetido. Então, como exemplo, tem o ar, tem água, esses fluidos mais, digamos assim, comuns, mais conhecidos. E, por outro lado, existe um outro grande grupo de fluidos, que são aqueles não newtonianos. Esses fluidos, eles têm um valor de viscosidade que aumenta conforme a energia cinética que é submetida que aquele fluido é submetido. Então, quanto mais rápido você faz alguma coisa com aquele fluido, maior vai ser a viscosidade que aquele fluido vai ter. Bom, então essa é a definição inicial. A gente vai partir para o experimento. Eu vou mostrar para vocês um fluido não newtoniano e alguns fluidos newtonianos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que antes de começar o experimento, eu só quero mostrar que isso daqui é uma mistura de maisena com água, amido de milho. Nós fizemos aqui com 2 partes de amido para 1 parte de água. Esse daqui foi o que a gente utilizou para medir. E esse aqui vai ser o suporte da câmera. Então talvez o zoom fique muito próximo, mas eu quero só mostrar antes como ficou para que o vídeo fique fácil de entender. Então, vamos lá. Beleza. Então, quais são as características desse fluido aqui? Quando a gente coloca uma tensão nele, quando a gente coloca uma energia cinética nele, ele reage modificando a sua viscosidade. Então, por exemplo, como foi falado antes, a gente sabe que quanto maior for a energia cinética, maior a viscosidade. Então, se eu coloco aqui o meu dedo com uma energia cinética muito baixa, se eu coloco uma velocidade baixa, perceba que o fluido, apesar de ser viscoso, ele reage de uma maneira bem sutil, né? Tranquila. Agora, se por outro lado eu faço isso, dou uma porrada mais rápida aqui, o fluido ele fica viscoso. Ele se aproxima, parece que eu estou dando uma porrada em alguma superfície fofa, sólida, sei lá. Então essa é a grande diferença entre o fluido newtoniano e o não newtoniano. Eu tenho aqui uma jarra com água, e todo mundo sabe o que acontece se eu enfio minha mão rápido aqui na água. Ela não produz nenhum efeito diferente do que a gente imagina. Até mesmo o ar, se eu passar minha mão rápido aqui embaixo, o ar não vai oferecer uma resistência maior conforme eu vario a minha velocidade. Isso é bom, né? Porque se a gente estivesse correndo e batesse com a cara no ar, é sacanagem. Então, essa é a grande diferença entre o fluido newtoniano e o não newtoniano. Como curiosidade, eu queria dizer que eu fiz uma pesquisa a respeito dessas características desse fluido, e eu vi um pessoal numa universidade da França, não me lembro qual agora, que eles tiveram uma ideia muito legal, que foi colocar um pouco desse fluido dentro de umas sacolas que não deixavam que esse fluido saísse de dentro da sacola. E essas sacolas com esse fluido eles botavam nos buracos das pistas, das rodovias lá da França. E aí quando o carro passa, e assim, se uma pessoa passa devagar, bota uma velocidade pequena, aquele saco ele se deformaria facilmente, né? Ele amassa. E por outro lado, se passa um carro onde existiria um buraco, ele passa muito rápido, olha só, o fluido, ele endurece, ele fica meio rígido.
Se ele fica rígido, o carro passa sem muito problema ali, não causa problema para a suspensão do carro, nem para o eixo do carro. Porque esse fluido aqui ele vai se comportar aproximadamente como um sólido, porque a viscosidade dele aumenta muito conforme a energia cinética ali na determinada região. Então é isso. Algumas curiosidades, eu consigo pegar aqui um pedaço de fluido, e enquanto eu estiver apertando ele vai parecer sólido por causa da viscosidade dele alta, mas se eu paro de apertar, a tensão cisalhante, a viscosidade dele diminui e ele se comporta como líquido. Ele se assemelha mais a um fluido, né? Um fluido newtoniano. Então é isso. Aqui também eu tenho uma faca para mostrar o que acontece se eu passo uma faca nele. Percebe que em torno da faca, onde eu aplico energia cinética, o fluido ele fica mais viscoso, ele endurece aqui, ó. É como se eu conseguisse cortar um pedaço de fluido. Acho que dá pra ver pela câmera. Tá vendo?